Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução e Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de Guanhães apresentam Canções, Festival da Música Cristã. Eu vou conversar no microfone da Rádio PLFM com o padre Sancler, ele que é da paróquia São Miguel e Almas aqui de Guanhães, e a Diocese realizando esse evento maravilhoso pelo segundo ano consecutivo. A gente fez questão de vir participar porque divulgar a música cristã, não só em Guanhães, em Pedro Leopoldo, na Grande BH, enfim, no Brasil, é necessário, principalmente por causa deste momento atual que a gente vive, por causa das drogas, a família cada vez rachada, enfim, a gente precisa falar mais de Deus e através das músicas também, né, padre? É claro. Olha bem, a ideia desse festival, ela partiu de um sonho para ser um festival de música católica e até mesmo vocacional. Aí eu falei assim, não, nós temos que abrir o leque. Nós temos que abrir o leque. Eu acho que quando você fala de música, de arte, você não pode fechar. Então, vamos abrir, vamos convidar. Então, hoje, quando nós chegamos no segundo festival agora, nós somos praticamente meia-meia, em termos de pessoas evangélicas, de pastores que estão com a gente e da Igreja Católica também. A ideia é da Igreja Católica, o sonho foi esse, mas foi um sonho que foi abrindo para essa presença de outras pessoas. E está bonito e bom demais. Nós vamos começar nos levando para a década de 70, final da década de 70, porque foi onde a Igreja Católica promoveu um festival da música católica. Esse festival durou algum tempo, depois esse festival acabou, e o tempo se passou, Dom Leonardo foi embora e veio o padre Sancler. Um certo tempo depois, já na início da década de 90, eu passava por algumas vezes em frente à casa paroquial e vi o padre Sancler lá na janela com aquela figura emblemática dele e sempre perguntava para ele assim: padre Sancler, vamos fazer o festival da música católica? Ele me respondia: vamos pensar sobre esse assunto. E eu ia embora, um pouco tempo depois voltava, fazia a mesma pergunta para ele e ele sempre me pedindo que eu esperasse, que precisava ser repensado a questão. Quando foi em 2000, eu passando por lá perguntei para ele: padre Sancler, sobre o festival. Ele me disse o seguinte: Robertinho, entra aqui que a gente vai conversar. Aí adentrei então a casa paroquial pela primeira vez. Ele me recebeu muito bem e me disse o seguinte: Robertinho, nós não vamos fazer o festival da música católica, nós vamos promover o festival da música cristã. Porque aí iria atingir, né, uma denominação maior de religiões, de núcleos religiosos, não só de Guanhães, mas da região inteira e mais jovens. Eu não esperava essa colocação tão democrática da parte dele, né? Que o padre Sancler tinha uma questão diferenciada. Quem não o conhecia tinha uma certa cisma com ele. E quem o conhecia o amava, porque era um senhor socialista, uma pessoa muito preocupada com as questões das pessoas de uma forma geral. O principal desafio foi esse mesmo, né, de sair desse lugar comum, de uma produção, de um festival de música que pudesse ser, acho que com muito mais facilidade, realizado só entre católicos. E a partir do momento que essa equipe, a Rádio Vida Nova, a Pastoral da Comunicação e outras lideranças cristãs que também se entusiasmaram com a ideia, se colocaram à disposição para produzir e organizar esse evento, eu fico com a sensação de que o maior desafio foi realmente
superar essas barreiras, infelizmente impostas, né, entre uma denominação cristã e outra, e entender que a gente poderia fazer uma grande festa da música cristã aqui na cidade. Captação de recursos, né, montar a estrutura, tudo muito caro. A gente não tinha recurso próprio para poder fazer o festival. A gente reuniu uma turma de empresários para a gente falar sobre a ideia. Precisaríamos de patrocínio. Então este, a meu ver, né, foi um dos mais desafiadores assim, pontos do festival. Aí a gente conseguiu captar esse recurso, isso foi o desafio. E também sobre jurados, como que a gente ia fazer com as músicas, a divulgação. A gente foi fazendo parcerias com os meios de comunicação católico, a gente conseguiu a organizar. Toda ideia no início ela tem suas dificuldades, né? Primeira ideia da formatação, do tipo de programação que a gente quer, né? Esse é o primeiro desafio. Depois desse desafio é montar equipe, uma equipe dispostas a caminhar nessa ideia, porque deve ser pessoas interessadas no assunto e que tenham o coração aberto, a mente aberta para caminhar junto às soluções e os desafios, né? E no segundo momento é a questão financeira, porque tudo é muito caro, a estrutura é cara, a questão da logística, da contratação dos jurados, toda a parte técnica, premiação. Mas a gente tinha uma equipe muito boa, então tinha a equipe que ia atrás dos patrocínios, a equipe que cuidava da estrutura, a gente tinha um envolvimento muito grande com o pessoal do rádio, né? Que era a Pascom e a rádio Vida Nova FM, envolvida de corpo e alma no projeto. Então isso facilitou muito, apesar de tantas dificuldade com o tempo, porque a gente, na verdade, desenvolvia o festival em área aberta, então a gente tinha essas agruras todas, mas o final era sempre muito feliz. Para nossa alegria e graças a Deus, todas as lideranças com as quais nós conversamos à época se entusiasmaram, se envolveram com o projeto e ele foi realizado de 2012 até 2018, sempre com a participação intensa e muito forte de lideranças cristãs, de músicos cristãos, de compositores cristãos de todas as denominações, envolvendo inclusive lideranças, músicos e compositores de outras cidades. Nós recebemos durante esse período pessoas vindas de outras cidades aqui da região. Mais tarde, à medida que o festival foi se ampliando, de músicos, lideranças também de outros estados. De fato, o festival ganhou uma proporção muito bonita assim, e muito forte no Brasil inteiro. Virou inclusive uma referência, eu me lembro disso com muita clareza, para que outras dioceses, outras cidades propusessem a mesma ideia, né? Fortalecessem essa mesma ideia, de juntar todas as igrejas cristãs à promoção de uma grande festa, como foi aqui durante tantos anos. A primeira edição do Festival da Música Cristã, se eu não me engano, foi na porta da matriz da Igreja São Miguel. No caso da música católica, é desenvolvido um estilo diferenciado para a música fora da missa e uma outra música que é utilizada no culto. No caso do festival da música cristã, a gente motivava os compositores a compor canções que fossem um pouco mais populares, porque o estilo da música que é cantada nas missas é uma música que vem com aquele estilo gregoriano, onde você utiliza poucas notas, é uma música mais reflexiva, né? A gente motivava que fosse criada canções um pouco mais populares. Já no caso da música evangélica, eu acredito que eles não tiveram muita dificuldade, porque a música que é utilizada no culto é a mesma música que sai para as pessoas nos festivais, nas apresentações em público, de uma forma geral, né? Apareceram rappers, apareceu forró, shot, apareceu samba canção. Eu lembro que na primeira edição o pastor
um pastor daqui participou com uma bossa nova e foi incrível, assim, nós ficamos muito surpresos. Foi uma surpresa para nós, por exemplo, nós tivemos, se não me engano, 2 ou 3 anos consecutivos, um grupo de rap aqui. O que para nós foi muito diferente, não é? Nós estávamos muito acostumados com a música sertaneja, com o pop, com uma pegada mais ligada ao MPB. E aí, de repente, nós fomos surpreendidos, né, com músicos do movimento hip hop, do rap, mas músicos cristãos. Esse grupo causou um impacto muito positivo aqui entre nós. Foi uma surpresa para todos nós à época. Só que houve um elemento importante no festival, porque além de a gente conseguir reunir lideranças cristãs, músicos cristãos das mais diversas denominações, conseguimos também receber músicos dos mais diversos estilos. Não lembro se foi 12 ou 13, mas deu um tamanho de uma chuva no primeiro dia. E o rapaz do som, com a lona assim, sabe? Colocou a lona por cima da mesa de som e preocupado, né? Porque o cara com a mesa aí, né, digital e tudo. E foi nos dando aquela angústia, né? Assim, meu Deus, um ano inteiro preparando, um ano inteiro abordando. Padre Sancler, o que fazer agora? Ele estava dentro da casa paroquial, porque ele acontecia ainda na praça da Igreja Matriz. Aí nós chegamos para Sancler, nós vamos ter que... Como é que vai fazer? Não vamos ter que adiar o evento, porque está chovendo demais. Padre Sancler, com a sabedoria dele, disse: calma, que em 10 minutos tudo pode mudar. É dia emocionante. Aí o tempo abriu, a chuva parou e o tempo abriu completamente. E tivemos uma das maiores, das melhores edições do Festival da Música Cristã. Eu me lembro bem do abraço caloroso, afetuoso entre Padre Sancler e um pastor da Igreja Presbiteriana em Divinolândia de Minas. Se não me engano, pastor Ariel, não me lembro agora exatamente o nome correto. Isso me marcou muito, porque isso selou o propósito e a intenção e os objetivos do festival. E uma história também bacana foi do Rafael Jesus. Ele foi um vencedor de uma das edições e marcou muito a música dele. Ele cantou no primeiro dia. No segundo dia, o público sabia cantar a música e se envolveu muito. O festival é uma das histórias bacanas. É de uma pessoa que está se despontando nos shows, na cidade, na região. Ele se chama Matheus Bueno, que é um menino que começou, se não me engano, começou no Festival da Música Cristã. O Matheus sempre nos chamou muita atenção, porque era realmente uma voz muito, muito potente, de uma presença também muito significativa. Eu falo do Matheus porque era ainda muito novo, não é? E já se apresentava com muita propriedade e com muita fé, uma mensagem muito repleta de esperança. Isso nos impactava, ver alguém tão jovem e tão disposto, tão preparado, tão focado. Foi vencedor, então, do terceiro, me parece que da terceira ou quinta edição do Festival da Música Cristã. E é um excelente músico, né? Então, é um dos legados, né? Então, na época eu escutei rumores de pessoas falando que tinha um festival anualmente aqui na cidade de Guanhães. E aí eles falaram comigo: Matheus, por que você não participa? Com canção autoral e tal. E aí eu procurei saber, fiquei sabendo dos prêmios, achei bem interessante. E eu já fazia apresentações já regularmente na minha igreja, por exemplo. Aí eu falei: bacana. Aí foi quando eu tive o interesse, fiquei sabendo e tive o interesse de participar. Então, o festival ele foi bem importante porque foi através do festival que o pessoal daqui da cidade começou a me conhecer. Eu já tinha participado uma vez anteriormente, eu participei um ano atrás, só que eu não ganhei, e aí no ano seguinte eu participei e eu ganhei em primeiro lugar. E quando eu participei no primeiro ano,
Teve várias pessoas que depois chegaram, achei que você ia ganhar e tal, aí já criei algum tipo de vínculo com o pessoal que participou. E no ano seguinte eu participei novamente, e quando eu ganhei teve muita gente que ficou muito feliz, então eu já tinha iniciado da aula de violão e de teclado. E aí, através de ter ganhado, né, o Festival da Música Cristã, quando saiu a notícia, o Matheus Bueno ganhou o festival, o Matheus Bueno também dá aula, aí o pessoal começou a associar isso à minha imagem. E foi bem bacana, porque aí, de fato, o pessoal começou a me procurar. Então isso aí, de fato, foi um pontapé que me ajudou muito a ficar conhecido e a ter mais alunos e o pessoal a me procurar para as aulas de violão e de teclado. Eu acho que, de fato, seria muito importante para o nosso cenário musical aqui em Guanhães ter de novo esse festival para que a gente pudesse conhecer novos artistas, novas canções, novas composições. Eu participarei de novo, com certeza. Talvez um pouquinho diferente. Mudaria algumas coisas, algumas regras. Se a gente conseguisse retornar com o festival, seria muito importante para a cidade, para a região e também para a gente, né? O festival foi uma coisa tão positiva que até hoje as pessoas perguntam quando é que a gente poderá fazer uma nova edição. Eu nem diria importante, eu diria necessário que nós dessemos as mãos, seguindo o pensamento inicial do Padre Sancler, todas as igrejas, todos os segmentos cristãos, para a gente falar de paz, para a gente falar de união. Tem todas as possibilidades de a gente fazer o Festival da Música Cristã. Hoje, estando como chefe do SEMPAC, que é um conselho que trata dos bens materiais e imateriais, posso te dizer e te garantir, o Festival da Música Cristã é um bem imaterial. Então, há todas as possibilidades de a gente participar com infraestrutura e o que for necessário para que o festival venha. E era gostoso ver o sorriso do Padre Sancler e das lideranças cristãs que participavam, dos músicos cristãos, que naquele instante nós nos sentíamos mesmo como uma família, em torno da mensagem cristã por meio da arte, da música. E a repercussão disso foi tão importante, e como eu disse, o festival ganhou uma projeção nacional, né? Nós recebemos músicos de outros estados, que inclusive foram vencedores nas edições em que participaram. Então o legado ficou e a necessidade de recuperar isso, na minha percepção, é urgente. Guanhães precisa de novo sentir a pulsação desse evento e da beleza, da importância e de tudo aquilo que ele promove, entre outras coisas, a unidade cristã, que na minha percepção é o mais importante. Eu acho que este festival deixa uma referência, né? Deixa um legado, deixa uma referência, deixa uma ideia que pode ser melhorada, que pode ser ampliada. Então eu acho importante, né? Importante porque se hoje nós perguntarmos para um jovem que não bebe, por exemplo, que não fuma e que não é da rave, né? O que você teria hoje para fazer em Guanhães? Qual o acontecimento que te prende em Guanhães nas férias? Você que é espírito, você que é evangélico, você que é um jovem católico. Não tem, né? Então acho que seria fantástico. Assim, eu acho que é super importante, acho que é uma ideia que tem que ser levantada e desenvolvida. Acho que saudade também, a saudade também pode se chamar de legado, né?